Quero falar de um assunto que é pouco falado nesse tema geral. Um subtema seria nossa posição em Cristo. E uma pergunta aqui inicial: você está consciente da sua posição espiritual em Cristo? Entendeu a pergunta? Você está consciente da sua posição espiritual em Cristo? Quando nós recebemos a Cristo como Senhor da nossa vida, nós somos colocados, vamos dizer assim, numa posição espiritual elevadíssima. Efésios capítulo 2, versículo 6, para falar da nossa posição. Quando a gente entende isso, nós ficamos melhores preparados para enfrentar as guerras espirituais. Isso que eu vou dizer aqui. Efésios capítulo 2, versículo 6, Paulo escreveu assim: Deus nos ressuscitou com Cristo. Olha que palavra fantástica. Quando nós cremos em Cristo, a ressurreição já é dada como fato consumado. Ele diz: Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso que eu estou falando da nossa posição em Cristo. Ele diz, ele já dá a nossa ressurreição como fato consumado. Ainda nem morremos fisicamente. Mas ele já dá a nossa ressurreição como fato consumado. Quando? Quando nós cremos em Cristo e rendemos nossa vida a Ele. E uma outra coisa que ele coloca é a nossa posição em Cristo. Ele diz, ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em outras palavras, eu posso comparar o Cronos e o Kairos. O que é isso? Muitos explicam isso e eu também creio assim. Cronos é o tempo cronológico nosso. No nosso tempo cronológico, nós ainda nem morremos. No nosso tempo cronológico, nós ainda vamos ressuscitar lá no futuro. Depois que nós morremos, quando Jesus voltar, nós vamos ressuscitar. Isso é no Cronos. Mas no Kairos, que é o tempo de Deus, isso já é fato consumado. Ou seja, no mundo espiritual, e aí é por isso que eu estou falando, a nossa posição no mundo espiritual, como crentes em Cristo, nós já estamos ressuscitados e nós já estamos vivendo a vida espiritual no nível muito elevado lá com Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos enxergar as coisas só aqui no mundo terreno. O crente, eu estou falando de crente nascido de novo, cristão nascido de novo pela fé em Cristo. Ele precisa enxergar as coisas da perspectiva espiritual, não apenas o que está diante dos nossos olhos. Você tem que perceber o que está por trás de cada situação, o que está por trás de cada coisa que acontece na sua frente. O mundo espiritual está povoado por serafins, querubins, anjos e arcanjos, e também por principados, potestades, poderes do mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestiais, ou seja, anjos caídos, demônios. O mundo espiritual está povoado por estes seres. E estes seres estão agindo ao nosso redor, e o crente precisa compreender isso. Porque aqui em Efésios, Paulo primeiro ele diz isso que nós acabamos de ler, de que aos olhos de Deus, no Kairos de Deus, ou no tempo de Deus, nós já estamos ressuscitados com Cristo. E nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então nós precisamos operar no mundo espiritual. Essas regiões celestiais aqui, que ele chama, é o mundo espiritual. São as realidades espirituais por trás de cada coisa que acontece no planeta, aqui diante de nós. Cada coisa, cada detalhe da vida, tudo o que acontece.
há uma ação, há ações espirituais acontecendo, não é à toa, não é por acaso, não há acaso, entenda isso. E quando a gente entende isso, a gente pode operar nesse mundo espiritual. Olha o que diz Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Veja os dois, preste atenção nos dois versículos. Efésios 2:6, Efésios 6:12. Em Efésios 2:6, no tempo Kairos, no tempo de Deus, nós já estamos ressuscitados e já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Isso já é uma realidade espiritual do crente. E em Efésios 6:12, nós estamos numa guerra espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos nesta batalha. Isso faz toda a diferença. E aí, eu trago mais uma coisa para os irmãos que eu estava meditando nessa manhã e que eu nem planejei, eu nem anotei essa referência, mas vou mostrar para vocês agora. Presta atenção aí em Hebreus, deixa eu ver até se eu vou lembrar aqui qual é a referência. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19, ele diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Ele diz que o corpo de Cristo, que foi pregado na cruz, é como um véu, é o véu do santuário. Lá no Velho Testamento, no Templo de Jerusalém, tinha uma divisão. Na primeira parte, na primeira sala do templo, era o lugar santo. O lugar santo onde o sacerdote entrava diariamente para organizar lá o candelabro, né, que ficava aceso, e o incenso, que era oferecido ali diariamente diante de Deus, que representava inclusive as orações. No horário que o sacerdote fazia isso, o povo estava do lado de fora orando. E havia o lugar santíssimo, o lugar santo dos santos, que o sacerdote só entrava lá uma vez por ano, depois de oferecer um sacrifício lá fora. E aí, o que ele está dizendo aqui? Agora ele está dizendo que aquilo lá era um ato profético que representava, esses dois cômodos, o santo e o santíssimo, era dividido por um grande véu que protegia a entrada para o santíssimo. E aí ele está dizendo, esse véu representava o corpo de Cristo. E ele está dizendo, então, portanto, irmãos, temos plena confiança. Tem uma outra versão da Bíblia que diz, tenhamos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santíssimo, levando o sangue de um cordeiro sacrificado. Agora ele está dizendo, ele se cumpriu em Cristo. Nós entramos pelo sangue de Jesus, por meio do véu que é o corpo de Cristo, para entrar no santo. Isso tudo é linguagem da nossa realidade espiritual. Então, eu estou dizendo isso para que você tenha confiança de que você, irmão, aos olhos de Deus, não deve... E aqui é interessante isso.
Você não deve encarar as guerras espirituais apenas no mundo físico. Muita gente vai perder esta guerra se batalhá-la somente no mundo físico. Não é assim. A guerra espiritual se dá no mundo espiritual. Quando o crente tem a ousadia para entrar no mundo espiritual. Como? Pela fé, pela oração. Quando você... hoje, eu vou falar aqui, hoje é domingo, eu vou ministrar no culto agora da manhã aqui na Igreja Batista da Redenção, uma palavra baseada no Salmo 95. Leia o Salmo 95. Depois da manhã a gente vai ler o Salmo 95. Mas leia logo. Ele faz 2 convites e dá um conselho. Salmo 95. Faz 2 convites e dá um conselho. O primeiro conselho ele diz: vinde, louvemos ao Senhor, celebremos diante do Senhor, cultuar o Senhor, cantar louvores, celebrar. É o primeiro convite no verso 1. Depois ele faz um segundo convite, parece que é no verso 6. Ele diz: vinde, prostremo-nos, adoremos ao Senhor prostrados diante de Deus em santidade. Então, uma coisa, a primeira parte, vamos dizer assim, do culto da igreja, e que o cristão pode fazer isso individualmente, é vir louvar, agradecer, celebrar. E aí você dá um passo maior quando você se prostra e se quebranta diante de Deus. É isso que eu tomo por certo como entrar ao Santo dos Santos. Porque, na verdade, aos olhos de Deus, nós já estamos nos Santos dos Santos desde que entregamos nossa vida a Cristo. Mas, quando nós estamos voltados para isso, em quebrantamento, em rendição, em contrição a Deus, diante de Deus, nós estamos adentrando a este lugar santo. E isso nos dá autoridade para enfrentar a batalha espiritual ao lado de Cristo. E é um erro que muitos cristãos cometem, de tentar enfrentar batalhas espirituais no mundo terreno. Não funciona. Tem que ser na autoridade espiritual. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versos 3 a 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A batalha espiritual para salvar vidas se dá no mundo espiritual, não é batalha humana, não é raciocínio humano lógico, é autoridade espiritual no mundo espiritual. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? Ou está meio complicado de entender? Compreende isso que eu estou dizendo? Comenta aí nos comentários. Entendeu? Por isso é tão importante compreender a nossa posição em Cristo. Você já compreendeu a sua posição espiritual em Cristo? Porque aos olhos de Deus, você já está. Não é que você vai entrar. Você já está nessa posição e você pode, vamos dizer assim, tomar posse dessa posição e exercer a sua autoridade que Cristo te deu nessa posição. E é aí que se vence a batalha espiritual. E que muitos cristãos não vencem mais batalhas espirituais porque não têm consciência desta sua posição em Cristo. Eu espero que essa minha explicação tenha sido clara. Eu tentei explicar da melhor forma possível. Realidades espirituais muito além do mundo terreno físico aqui. Se você tiver dúvidas sobre isso, comenta aí que eu posso tentar explicar mais, se for o caso.